E a senha é um, viu, gente? Mas não é do banco, não é do celular, tá? Amém? Gostaria de convidar aqui o diretor dessa noite, nosso amado e querido irmão Gideão. Aleluia! Eita glória! Domingo eu convidei ele para estar aqui, nesta quinta-feira. Deus tocou no meu coração para chamar ele para estar trazendo uma palavra para nós. Mas nós sabemos que o trabalho dele é muito complicado, né? Mas eu creio que Deus trabalhou, porque você chegou aqui na hora do culto, então você nem falar nada, né? Às vezes nós ficamos, será? E Deus, cara, só abre a boca, conversa, e tudo dá certo. Você está aqui para trazer uma palavra do céu para nós. Amém? Irmãos, todos de pé, tem suas mãos para frente, vamos orar para Deus desse cidadão, esse irmão abençoado, glória a Deus. Estende tuas mãos para frente, estende para que fundo aí. Amém, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus de maravilhas. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do nosso querido amado Gideão. Quero agradecer ao Senhor pela família dele, pela filha, pela casa dele, pela parentela toda do meu servo. Eu creio que enquanto ele está aqui, pregando a tua palavra, os teus anjos, Senhor, estão lá no lar dele, está no lar da mãe, das irmãs, da sogra, de todas aquelas pessoas que o rodeiam na área familiar, levando uma bênção para eles, porque ele nesse momento está trabalhando para o Senhor. E o Senhor trabalha também para aqueles que trabalham para ti. Então, nessa noite, Pai, eu quero colocar ele ainda mais nas tuas mãos. Que toda ansiedade saia de dentro dele, que todo medo é normal. Mas, Senhor, que ele venha dar lugar, que ele venha abrir a boca, que tudo aquilo que o Senhor mostrou para ele no decorrer desses dias, que ele venha trazer aos nossos corações nessa noite. Estamos aqui para ouvir a tua palavra, a grande revelação da Bíblia. Então, Pai, em nome de Jesus, colocamos de Deus nas tuas mãos. Então, Espírito Santo, usa ele conforme o teu querer e a tua vontade, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome de Jesus Cristo. E você que pode, aplaude ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Você que trouxe sua Bíblia, abre ela em Lucas 19. Lucas capítulo 19. Meu Deus. E complementando o que o Senhor falou, pastor, foi de Deus mesmo que eu estava no serviço hoje, o sistema da internet já caiu desde ontem, só que hoje continuou, caiu de manhã e voltou. Aí eles inventaram serviço para fazer e do contexto de testemunho que eu falei assim, meu Deus, porém isso eu falei, Deus, o sistema, não deixa o sistema voltar não, deixa que o sistema continue assim, toca o braço, depois esperar a gente foi embora para chegar lá cedo, tranquilo. E quando deu umas 5 e pouca da tarde, ela fez a chefe nossa fez a segunda reunião do dia, falou que ia liberar a gente para chegar mais 5 da manhã, porque não ia dar para a gente ficar lá fazendo nada. O sistema caiu e voltava. Aí nós saímos de lá 5h40, era para ter chegado um pouco mais cedo do que eu cheguei. Aí aconteceu algumas situações desagradáveis e acabei chegando mais em cima da hora, mas graças a Deus cheguei cedo em casa, que Deus ouviu uma oração. Deus ouviu. Abre sua Bíblia em Lucas 19, amém? Vamos agradecer o santo nome do Senhor. Lucas capítulo 19, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Zaqueu, o publicano. Jesus entrou em Jericó
e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao seu senhor: Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Pode se sentar. Você que quiser, continue sua Bíblia aberta. Nós vamos estar lendo mais alguns versículos, capítulos. Em Lucas capítulo 19, nós vemos a história de um homem chamado Zaqueu. Um homem já muito conhecido por nós. Mas quem era Zaqueu? Você sabe quem era Zaqueu? Zaqueu era o responsável pela coleta de impostos em Jericó, segundo Lucas capítulo 19, verso 1 ao 10. Zaqueu ele era um coletor de impostos da época muito importante. A Bíblia relata aqui no verso 2 que ele era um homem rico, chefe dos publicanos. Ele não era só um cobrador de impostos, mas ele era o chefe. Ele era como se fosse o encarregado, o líder daqueles que eram direcionados a cobrar impostos do povo. Os coletores de impostos eram odiados pelos seus compatriotas judeus, que os viam como traidores. Eles se sentiam explorados, porque eles trabalhavam para o Império Romano. Roma tinha ali o povo judeu e levantou um dos judeus, o povo de outra terra, para estar ali cobrando impostos. É como se para nós nos dias de hoje, para você entender, é como se fosse um político que cobra da gente IPTU, IPVA, cobra taxa nisso, taxa naquilo, taxa de gasolina. É para que você entenda quem que era Zaqueu. Ele era um cobrador de imposto, é como se ele fosse um vereador nos dias de hoje, um político, não sei dizer da área específica, mas é um exemplo para que você entenda. E no verso 2, você vê isso, quem que era Zaqueu? Zaqueu trabalhava e morava no distrito de Jericó. Jericó passava importantes rotas comerciais, passavam naquela região. Jericó possuía, se você for estudar mais a fundo, um importante polo de produção de palmeiras e bosque de bálsamos. Bálsamo era uma planta que, além de ter sido usada como aroma no tempo do Criador naquela época, ela continha um poder curativo. Então, Jericó era um lugar bem lucrativo para os publicanos, para os cobradores de impostos, pois ali existia um bálsamo, uma planta que era usada muito para o poder curativo, no qual as pessoas estavam doentes, elas iam em Jericó, elas procuravam os responsáveis e procuravam a planta chamada bálsamo para curar aquela enfermidade que tinha na época. Mas também Jericó era um lugar que produzia as palmeiras. As palmeiras, a qual as folhas e as fibras eram usadas em muitas coisas, na fabricação de telhados, na fabricação de cestas, chapéu, rede, bolsas e vestidos. E da piaçaba da palmeira se fazia o que a gente já conhece como vassoura, escovas e coberturas. Também nós vemos que Jericó era tão importante na rota financeira, que os frutos e as sementes das palmeiras também eram comestíveis, eram gostosos e eram nutritivos. Então Jericó, ali onde Zaqueu estava, era um lugar de que gerava muito lucro no lado financeiro. Por isso que a Bíblia diz que Zaqueu era rico. E no verso 3, nós vemos que diz assim, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Zaqueu, ele queria ver quem era Jesus, mas o ver quem era Jesus, no versículo que Zaqueu diz
que a Bíblia diz que Zaqueu queria ver quem era Jesus, não é simplesmente ver por ver, mas nós podemos associar alguns sinônimos para que você consiga entender. Zaqueu, o sinônimo da parte da Bíblia que diz ver, ele queria encontrar, ele queria descobrir quem era Jesus, ele queria perceber, ele queria manifestar, porque ele já ouvia falar Jesus. Naquela época Jesus era muito falado na boca das pessoas. Jesus que operava milagre, Jesus que curava os sábados, que era contra a lei judaica, o Jesus que fazia um morto ressuscitar, que fez com Lázaro, o Jesus que fazia a diferença, que fazia algo novo, porque na boca das pessoas elas ouviam os profetas, elas ouviam os sacerdotes naquela época manifestar alguns sinais de Deus, mas Jesus, quando ele desceu na terra, ele fez coisas a mais do que as pessoas imaginavam, porque quem imaginava que um Lázaro estava morto há 3 dias e ia ressuscitar no quarto? Quem imaginava que um cego de nascença ia enxergar um dia? E Jesus estava manifestando sinais, e o Zaqueu tinha ouvido falar desse Jesus. Então Zaqueu não queria só ver, ele queria descobrir. O descobrir de Zaqueu levava ele a encontrar quem era Jesus. E encontrando Jesus, ele percebia que ele era aquele que ouvia falar. Ele manifestou, Jesus, quando Zaqueu descobriu, encontrou e percebeu, ele pôde ver a manifestação de Jesus, ele pôde distinguir. Que distinguir diz que é perceber a diferença entre coisas ou ser diferente de algo. Então Zaqueu, ele percebeu que o Jesus que falava para ele era diferente de algo, porque às vezes ele ouviu que falar que Jesus era somente uma coisa, mas ele viu que Jesus era além. Ele viu que ele era diferente, que ele era separado. E no verso 2 diz que Zaqueu, chefe dos publicanos, ele queria ver quem era Jesus, no verso 3, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Mas no verso 4, nós vemos que assim correu adiante, subiu uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Eu tinha dito no culto de jovens que figueira brava era uma árvore espinhosa, porque eu tinha ouvido um outro pregador falar, e eu fui crescendo no Evangelho e ouvindo isso, mas não era uma árvore espinhosa. Eu fui pesquisar mais a fundo e entendi que figueira brava era uma árvore na época muito grande, que poderia chegar de 3 a 10 metros de altura. Ali na frente, no versículo 4, diz que a multidão tampava Jesus, mas Zaqueu subiu numa figueira brava, que era uma árvore grande, para vê-lo. Zaqueu não olhou a multidão, não olhou que a multidão estava tampando Jesus e falou: Jesus, eu não consigo ver ele, porque a multidão está tampando ele, eu vou ficar aqui mesmo. Não, ele falou, ele procurou uma solução. Ele viu aquela árvore, que às vezes era um galho grande, mas ele não olhou isso, ele se esforçou em ver Jesus. Ele não olhou para o obstáculo, mas ele olhou para a solução. Ele olhou à direita, ele olhou à esquerda, e na hora que ele viu a solução, ele foi ver quem era Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É maravilhoso. Oh, aleluia. Eu coloquei aqui no tópico 1, que no verso 1 diz que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Quem era Jesus? Jesus era a esperança que todos ouviam falar. Jesus era aquele que dizia acerca do futuro. Jesus era aquele que representava os milagres de Deus na terra. Era a manifestação de Deus. Porque não adiantava Deus falar dos milagres, porque muitos não entenderiam, muitos não conseguiriam entender. Mas Jesus desceu na terra para manifestar os milagres que Deus falava que podia fazer através dos profetas. A gente tem a mania de falar que é difícil passar por certas situações. É difícil vivermos e conseguirmos lutar e alcançar a salvação, mas Jesus desceu na terra para mostrar que é possível. Ele manifesta milagres, ele manifesta cura, ele abre portas onde não tem, assim como foi ministrado no louvor, ele fecha as portas se for preciso e ninguém abre. Ele tem o poder e a autoridade sobre tudo. E Jesus desceu na terra para demonstrar as boas novas. Jesus é a esperança, o futuro, o milagre e as boas novas. No tópico 2, nós vemos no versículo 2 o sujeito, um homem pecador, dependente, infeliz e vazio. Zaqueu, nós vemos aqui no verso 2 que era um homem rico. E
Muitos de nós já ouvimos falar que Jesus, em certo momento da Bíblia, diz que era muito difícil um homem rico chegar no reino dos céus. Era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico chegar no reino dos céus. Mas Zaqueu era um homem rico que chamou a atenção de Jesus porque ele era diferente. Ele não era apegado ao dinheiro. Zaqueu, ele era um homem que podia sentar na cadeira e falar: eu não quero saber quem é Jesus porque eu tenho tudo. Se eu quiser comer eu como, se eu quiser ir ao médico particular eu posso pagar, se eu quiser viver isso diferente do outro eu posso viver, se eu quiser passear aonde que eu quiser eu posso porque eu sou rico. Mas Zaqueu foi diferente. Ele ouviu falar de Jesus, mas ele entendeu que o dinheiro não podia fazer tudo por ele. Zaqueu entendia que quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele não olhou para a multidão tampava Jesus, não. Ele buscou a solução. Ei, eu quero conhecer quem é esse Jesus que eu ouço falar, porque eles dizem que Jesus tem salvação. Ele pode levar para um lugar que não vai haver dor, tristeza, nem morte, nem choro. Ei, todos que estão aqui já passam por alguma dificuldade financeira, ou passou por alguma enfermidade, já quebrou um braço, já passou por uma dengue. Muitos que estão aqui passou pela dengue e sabem como é sofrido. Ninguém gosta de ficar doente, ninguém gosta de sofrer, mas aquele que veio aqui no versículo 1 como esperança, como futuro, como milagre, trazendo as boas novas, ele prometeu para mim e para você um lugar que não vai haver morte, não vai haver choro. Essa enfermidade que você passa um dia, comece a lembrar dela, comece a lembrar da dor que você mais sentiu na terra. A nossa irmã ali, ó, a mãe da Lohane, ela falou que passou, ela não só falou, mas nós sabemos que ela passou por um problema no coração. Acredito eu que ela sentiu dores, fincadas, ela sentiu a pressão dela baixar, mas Jesus disse para nós, minha irmã, que lá onde ele preparou para nós não vai haver dor, não vai haver morte, não vai haver choro. Sabe, a gente deve ficar isso, a gente chama de luto, não vai haver, aleluia, nós vemos que Zaqueu, ele era um homem rico, mas ele não era apegado ao dinheiro. Qual é o segredo? Porque Jesus conhecia o coração de Zaqueu. O coração de Zaqueu não era voltado pelas riquezas nem as coisas do mundo, mas era voltado a conhecer o que era Jesus na vida dele. Aleluia, Jesus. No tópico 3 nós vemos um obstáculo, um impedimento, uma barreira, algo que às vezes era impossível. A Bíblia diz que Zaqueu era de pequena estatura. Ele poderia olhar duas situações. Ele poderia olhar que Jesus estava cheio de gente em volta dele e pensar na mente dele: Jesus não vai olhar para mim, eu sou tão pequeno, eu não consigo nem ver ele, a multidão está cercando ele, é mais fácil ele enxergar a multidão do que eu quero até ver quem é Jesus, mas não dá porque tem muita gente em volta dele, eu vou voltar para casa, mas não. Ele falou: a multidão está cercando Jesus, eu não consigo ver quem é Jesus, mas eu vou me esforçar. Eu lá para ele, eu vou subir agora, porque eu quero ver quem é esse Jesus. Eu não saio daqui enquanto eu não ver quem é esse Jesus que tanto me falam para mim quem ele é. Ele foi adiante daquele obstáculo e encontrou uma solução. Ele enfrentou um desafio. Ele não esperou cair do céu, ele não esperou que Jesus aparecesse voando na frente dele e falou: eu sou Jesus que você tanto quer conhecer. Não. Ele viu que tinha coisas que impediam ele de ver Jesus, mas ele foi atrás da solução. E por ele procurar saber, por ele não olhar para as barreiras, mas passar por cima delas e procurar quem era Jesus, ele alcançou algo maior do que ele imaginava. Pois como diz, ele correu adiante e subiu numa árvore. No verso 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque eu quero ficar em sua casa hoje. Aleluia. Ele queria ver quem era Jesus. Ele só queria ver, ele só queria perceber quem era Jesus. Mas Jesus falou: não, agora é a hora de eu encontrar com ele, porque ele veio me buscar. Ele não ficou esperando cair do céu, não. Ele correu, ele foi atrás. Nos dias de hoje, vamos traduzir: Jesus, ele gosta de quem é um verdadeiro adorador. Nós ouvimos essa palavra: Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, como disse na outra pregação, que o adoram em espírito e em verdade. Quem é esse que adora em espírito e em verdade? É aquele que não fica sentado: que dor, meu Deus, a vida é tão sofrida, eu quero morrer, eu quero. Não. É aquele que fala assim: Deus, eu não estou aguentando, mas o Senhor
virado para o lado da esquerda para a direita e perguntado: alguém pode me ajudar a subir na árvore? Alguém pode arredar um pouco para cá para ver Jesus? Não. Ele não pediu que as pessoas, ao invés de ajudar nos dias de hoje, desde aquela época, em vez de ajudar, era perigoso elas atrapalhar em vez de ajudar. Vai pedir ajuda para alguém hoje em dia para você ver? Pede uma ajuda financeira, ou uma ajuda sentimental, ou uma ajuda espiritual. É poucos que falam: irmão, eu vou orar por você, irmão. Eu tenho só 10 reais, eu vou estar assim aqui, porque eu sei que você está necessitado. Não tem ninguém para fazer isso, não. É raro, é muito raro. Porque as pessoas hoje em dia estão com ego muito grande, estão pensando só em si mesmo. Às vezes ela está com dinheiro ali sobrando, mas não pode ajudar um necessitado. Às vezes a pessoa está ali forte, ó, cheia de unção, roda no mistério, fala em línguas, mas quando vem alguém, ela não transforma o vaso, porque Deus deixa a gente, o nosso vaso é para transbordar. Porque se nós estamos cheios, tem alguém do nosso lado que está vazio, precisando ser transbordado sobre ele, a Deus derramou sobre nós. A gente pensa que é só financeiro, não, mas às vezes a pessoa está precisando de um abraço, às vezes a pessoa está precisando de uma oração, às vezes a pessoa só quer que a gente escuta ela. Aleluia. Glória, glória, glória. Zaqueu enfrentou o desafio e como consequência disso ele teve um resultado, ele teve um impacto. Ele não só viu Jesus, mas ele conseguiu ser visto, ser notado. Zaqueu, quando ele estava naquela árvore, ele subiu só para ver, mas Jesus parou no meio da multidão, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Se você for olhar na Bíblia, Zaqueu não conhecia Jesus. E como homem, se você for olhar como homem, entende o que eu estou falando? Se Jesus fosse um homem normal, ele não ia saber quem era Zaqueu, porque Zaqueu não conhecia ele, então, consequentemente, Jesus não ia saber quem era Zaqueu. Mas Jesus estava na terra como homem, mas ele continuava com a mentalidade de Deus. E Zaqueu, não sabendo quem era Jesus, Jesus já sabia quem ele era. Porque ele disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus chamou ele pelo nome, sabe por quê? Porque Deus conhecia, Jesus já conhecia ele desde o ventre, antes de ele ser formado. Aleluia! João 15,16 diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Se você for olhar no início do versículo, diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. A gente vê na Bíblia muitos exemplos de pessoas que foram até Jesus, mas nesse exemplo o Zaqueu ele só queria ver, mas quem foi até ele foi Jesus. Não foi Zaqueu que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu Zaqueu. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Jesus nos escolheu para irmos e darmos frutos. As pessoas que estão necessitadas, as pessoas que estão perdidas, elas vão saber através de nós que existe um Deus que dá a direção de tudo. A Bíblia, nos seus 66 livros, você pode entender que Deus dá a direção de tudo. Ele dá sabedoria para quem quer casar, Ele dá sabedoria para aquele que quer pregar a palavra, para aquele que quer viver a palavra, para aquele que quer entender a Bíblia. Ele dá sabedoria para poder darmos orientação à palavra até para a nossa vida financeira. O problema é que às vezes a gente preocupa muito com o financeiro, preocupa muito com isso, com aquilo, mas esquece de preocupar com o simples. Entender o que Deus é na nossa vida, entender o que o Senhor fez e faz na nossa vida. Glória a Deus. Aleluias. Nós podemos ver a história de Zaqueu como a mulher do fluxo de sangue. Ela não tocou por tocar, mas ela tocou para conhecer e distinguir o poder do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja aí o nome. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja. E
na passagem da mulher do fluxo de sangue, no Lucas capítulo 8, verso 45, Jesus diz: quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Quando todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, porque eu sei que de mim saiu o poder. Como na passagem da mulher do fluxo de sangue, que nós também já conhecemos, aquela mulher tocou Jesus e Jesus parou. Quem tocou em mim? Os seus discípulos estavam dispersos no mundo espiritual, não entenderam. Falaram: mestre, como o Senhor pergunta quem te tocou? A multidão toda te aperta, te oprime. Jesus passando para lá e para cá, empurrava de cá, empurrava de lá, querendo saber quem era, quem Jesus era, uns julgando, outros querendo conhecer. E Jesus para e diz: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Era Jesus dizendo que ele sabia quem toca ele de uma maneira diferente. Ele sabe quem está na igreja, identificado quem não está. Ele sabe que cada um dos que estão aqui em outras igrejas, mas que todos são o corpo do Senhor, ele sabe quem é e quem não é. Quem está por estar e quem está porque quer conhecer Jesus. Assim, a semelhança dessa passagem com a passagem de Zaqueu é que a mulher estava na multidão, tocou Jesus, mas Jesus conheceu um toque diferente dela, porque ele viu que ela estava querendo algo de Jesus. Ela não estava só querendo tocar e falar: nossa, eu peguei Jesus, não, mas ela sabia que ele tinha poder de curar ela. Zaqueu, ele subiu naquela árvore não por ver, porque a multidão estava toda em volta de Jesus, vendo ele de pé. Zaqueu, ele foi ver de longe, ele subiu na árvore para ver ele. Mas a diferença dele, assim como na mulher, ela tocou diferente, ele buscou diferente, ele olhou diferente. Ele estava de longe e a multidão estava de perto, mas a multidão muitas vezes estava querendo julgar. Mas Jesus, curando sábado, isso é contra a lei judaica. Mas Jesus que faz isso, aquilo, não, isso é contra a lei. Não. O Zaqueu, ele era diferente, ele queria conhecer, porque ele queria perceber, ele queria entender quem era esse Jesus. Ele acabou sendo visto, ele acabou sendo contemplado, porque assim como a mulher do fluxo de sangue, ele fez diferente. Aleluia. Santo, Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E quando Jesus disse para Zaqueu que queria pousar na casa dele, no verso 6 nós vemos que ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Nesse versículo nós vemos a obediência, o amor dele, a alegria de ter sido chamado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, para estar entrando dentro da sua casa. Nós podemos associar esse verso 6 com o primeiro amor, com a nossa conversão no Evangelho. Quando Jesus falou: Zaqueu, eu quero ficar em tua casa hoje, ele desceu rapidamente, como a Bíblia diz, e o recebeu com alegria. Muitos de nós, na nossa conversão, quando nós conhecemos Jesus, nós vimos um louvor aqui, uma pregação ali, nós sentimos na primeira vez o batismo do Espírito Santo, nós fomos rapidamente, nós falamos com um com o outro, nós falamos: eu não aceitei Jesus, nossa, Jesus está mudando a minha vida, nossa, agora eu estou liberto disso e daquilo. Eu não preciso depender de um vício, eu disse daquilo, mas eu sinto alegria. Muitos saíram da depressão, de uma vida de tristeza, entenderam que Jesus é o caminho, Jesus que traz a felicidade, porque a alegria do Senhor é a nossa força. No verso 6 nós associamos a isso ao primeiro amor. Só que muitos de nós veio do caminho, nos esfriamos. Veio uma luta aqui, veio uma luta ali, abalou a nossa fé. E às vezes nós esquecemos de Deus. Nós esquecemos do que Ele fez e faz na nossa vida, mas Ele não esquece da gente. A gente é que deixa de seguir o caminho do Senhor. É que vem um problema aqui, a gente esquece da nossa fé, não tem mais fé no Senhor, mas Deus diz que nós temos que crer, porque tudo que nós pedimos no nome do Senhor, Ele fará. Se a palavra dele estiver em nós e se nós estivermos nele, cadê a nossa fé? Nós vamos parar por causa de poucas coisas. Mas você não sabe o que eu vou passar, você não sabe o que eu vivi lá atrás, isso me magoou. Eu saí da igreja por causa do irmão fulano, porque ele fez isso. Não. Então você está olhando para o alvo errado, porque o alvo é Jesus. O alvo não é o irmão, o alvo não é o outro irmão, a irmã não. Eu vou sair da igreja porque o pastor falou isso, o baterista pegou e passou do meu lado, me cumprimentou. Ei. Deus não está a fim de crente mimizento, não. A gente tem que ter maturidade. Vamos estar sendo sempre
lá no altar. Para de beber, a gente começa a comer uma feijoada, um tropeiro, uma carne mais que sustenta mais. O que é isso que eles dizem que é feijoada, tropeiro? Eu vou te explicar. Feijoada, tropeiro é isso aqui, ó. Quando você abre a palavra, não só os cultos de domingo, quando o pregador abre e fecha, deixa aberto lá na sua casa, assim, ó, Salmo 91, Deus vai proteger na casa. Isso aqui não pode na casa, não quer não, tá? Porque a Bíblia é uma poeira, isso aqui, ó, é um papel. Ah, mas é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor quando ela é executada, quando ela é aberta, quando ela é lida, quando ela é estudada. Mas se você não deixa o Salmo 91 para guardar na sua casa, para guardar o seu mato na rua para ninguém roubar, se você deixa achando que o espírito ruim vai sair, não vai adiantar bosta nenhuma. Deus perdoe a palavra. Não vai adiantar nada. Se você não viver o que está sendo pregado aqui, ó, não vai adiantar nada. Você está achando que é uma superstição? Se deixar viver o Salmo 91 no meio da sala, aberta, no mal vai te ignorar. Você que não resiste à tentação, você que não renuncia a sua carne, você não começar o inimigo de dar uma rasteira, você machuca, viu? Aleluias. Glória a Deus. Quando Jesus desceu chamou Zaqueu, ele desceu rapidamente com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Aleluias. Glória a Deus. Jesus, tu vai jantar na casa de Zaqueu, um pecador? Mas espera aí, a multidão era o quê? Santa? Feira, padre, madre, alguma coisa do tipo? Não, e se fosse? Feira, padre, madre, pastor, bispo, arcebispo, diácono, levita, presbítero, algum de nós somos santos? Quem somos nós para acusar o irmão? Porque o irmão que está caindo hoje, Deus amanhã levanta e faz passar na sua frente se você não vigiar. O irmão chegou aqui na igreja hoje, mas conseguiu comprar isso, conseguiu alcançar aquela bênção. Eu só vejo ele sorrindo, mas alguém sabe as lutas que ele passa? Estou dando exemplo do nosso irmão Lucas mesmo, porque às vezes a pessoa julga ele pela aparência. Às vezes eu vou usar um exemplo aqui, Lucas, com todo respeito, que o Lucas tem uma tatuagem no braço, e eu creio que tem muitos crentes, não estou falando aqui, mas eu estou generalizando, que olha para ele e fala, nossa, aquele menino ali, aquele ali é crente, porque está olhando a aparência, mas Deus conhece o coração dele. As pessoas falavam com Zaqueu que ele era rico, era cobrador de imposto, mas não sabiam que o coração dele estava voltado para aprender. Jesus está direcionado, Jesus gosta daqueles que querem aprender mais de Jesus. Jesus não está preocupado com quem toca muito violão, com quem toca muita bateria, com quem prega e a igreja não pega fogo, não. Deus está preocupado, sabe com quem? Porque é aquele que está disposto a aprender e entender. Eles não falaram, Senhor, vai estar sentado na casa de um pecador. Zaqueu na mesma hora levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém de alguém extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Não entendi, eu te explico agora. A multidão estava apedrejando, pedra de carro, joga pedra de lá. Zaqueu poderia ter, ó, eu estou sentindo tanta pedrada, as pessoas estão me julgando tanto, eu acho que eu vou sair da igreja porque o diácono, o levita, julgou pela aparência. Não. Zaqueu fez o contrário na mesma hora e falou, Senhor, eles estão dizendo que eu sou pecador, mas eu estou dando metade dos meus bens ao pobre. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O que significa isso? Zaqueu estava mostrando que ele era arrependido. Se ele cobrou alguém em juros indevidos, se ele pegou o dinheiro de alguém devido, ele reconheceu que ele estava na frente de Jesus e falou, Jesus, se eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, se eu reconheço, se eu lembro que eu peguei o dinheiro do fulano de tal de forma errada, se eu passei a pena em alguém, eu vou retribuir isso 4 vezes mais, Pai, porque eu estou arrependido. A multidão estava lá acusando, Zaqueu é pecador, você vai sentar na mesa dele, vai comer com ele. Mas Zaqueu falou, Senhor, é como se ele estivesse dizendo essas palavras, Pai, eu sou pecador, eu sou falho, mas estou disposto a fazer o que eu tenho que fazer. Se eu errei aqui, eu quero consertar. Se eu andei de uma forma que não te agradou, Senhor, mesmo não te conhecendo, eu sei que o Senhor é a autoridade maior do que eu, porque o Senhor me chamou pelo nome, então o Senhor é Deus, porque o Senhor não me conhece, eu não te conheço, e se o Senhor
Se está te acusando, vai na palavra, vai em Deus, porque se você estiver errado, Ele vai te convencer através do Espírito Santo. Você não pode deixar de buscar Jesus. Se você saiu da igreja, se você saiu da presença por causa de alguém, seu foco está errado, porque quem morreu na cruz por você foi Jesus de braços abertos. Ele chamou, Ele tinha uma coroa de espinhos na cabeça. Imagine isso aqui entrando na sua cabeça. Ninguém suporta. Jesus fez isso por nós. E nós às vezes parece que a gente acha que o irmão que morreu na cruz por nós, porque nós falamos, eu não vou na igreja mais, eu não vou ali mais porque isso, aquilo. Não, você estava vindo na igreja para cultuar a Deus, ou para cultuar o pastor, ou para cultuar o irmão. Aleluia! Seu foco está errado. Apesar de que eu tenho que te falar uma coisa, se você vem na igreja para receber bênção, você está errado. Tá? Sabe por que você está? Porque a igreja é lugar de você cultuar o Senhor. O culto não é para você. O culto é para o Senhor. Aqui você vem para agradecer, para louvar, para dançar. É ficar aí no. Eu vou dar lá, ó. Os anjos te louvam. Todo mundo adorando o Senhor. Eu tenho que pagar de música. Nossa, tá cheio de vacina em casa para louvar. Nossa, o dinheiro esse mês será que vai dar para alguma coisa? Nossa, que alegria que esse povo dá. Eles querem que eu levante, eles querem que eu bata o pau, mas eu não tenho motivos para isso, não tem não? Meu Deus. Você tem certeza que você não tem? Ai. Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz por você, nós estávamos perdidos. Nós esquecemos de olhar o foco verdadeiro é Jesus. Se Jesus falou que preparou um lugar para nós, o que nós temos que parar e pensar, como é que eu faço para entrar no reino dos céus? Será que eu não tenho que tirar um garrafado aqui não? Será que eu não tenho que consertar aqui não? Não precisa de você vir ao culto para receber as bênçãos, porque a palavra de Deus nos direciona a entender que as bênçãos que correm atrás de nós, a partir do momento que você vive, não deixa aberta na sala da sua casa, mas vive as bênçãos que correm atrás de vocês. Eu posso falar isso com muita autoridade. Eu tenho testemunho para falar de dízimo, de oferta, de voto. Quando eu cumpri, Deus foi fiel comigo. Aquilo que eu não cumpri com Deus, Deus não foi fiel comigo, porque eu não fui com Ele. Eu deixei de falhar no voto que eu fiz. A Bíblia diz que a gente pode até fazer voto, mas se a gente for fazer, não vou cumprir, a gente não faça, melhor que não faça. E eu fiz um voto com Deus, e eu parei de cumprir ele do nada. Eu fiz um voto com Deus e eu já contei esse testemunho. E eu perdi uma certa quantidade de dinheiro, ficou faltando R$20. Eu pensei que eu ia conseguir o dinheiro todo. Aí na hora que eu fui comprar o testemunho, eu falei assim, nossa, eu pensei que eu ia conseguir o dinheiro todo comprando, mas ficou faltando R$20 do que eu pedi, mas tá bom. Na hora que eu fui comprar o testemunho, Deus desceu na hora que eu estava comprando o testemunho, ele explicou e falou assim, eu fui fiel com você, porque você é dizimista da minha casa, você me deu 540, eu tirei 520, ficou faltando 20 por causa daquele voto que você tinha feito naquele tempo, que era um voto de R$20 que eu tinha feito com o Senhor, e do nada eu parei de cumprir sem beira, sem nenhuma explicação, eu parei de cumprir, Deus deixou R$20 faltando, e na hora ele me explicou, da ponta do pé até a cabeça, quando Deus disse que eu sou fiel com você, até onde você é fiel comigo. Por que eu estou dando esse exemplo? Para que você entenda, não é só financeiro que eu estou falando, eu estou dando exemplo financeiro, tem muitos exemplos para dar, mas é para que você entenda, se você for fiel com o Senhor 100%, ele vai ser 100%. Se você for fiel na metade, ele vai te abençoar na metade. Se você falar assim, vou buscar a Deus, só na hora do desespero, só na hora que não, agora perdoa, vou lá no grupo para ver se Deus fala comigo alguma coisa. Aí Deus vai falar com você só na hora que Ele quiser também. Porque se você só vem buscar a Deus na hora que você quer, então Ele só vai te abençoar na hora que Ele quer. Agora, se você pensar diferente, começar a movimentar sua mente, o que está sendo falado aqui hoje, entender que o culto não é para você, o culto é para Deus. Você tem que vir na porta dessa igreja com alegria, celebrar e com júbilo ao Senhor. Você vai chegar aqui, vai esquecer os problemas, vai esquecer o cansaço, e vai falar: Senhor, eu estou aqui no culto, não é porque eu quero receber algo do Senhor, não, mas é porque eu quero te adorar por tudo que o Senhor faz. Sabe por quê? Às vezes nós estamos querendo alcançar a bênção tal, mas nós esquecemos que nesse mês eu vou pagar tudo. Às vezes não devo pagar tudo, mas eu vou pagar a maioria das coisas. Nós
causa de juros que nós deixamos de pagar. Nós não estamos mortos, nós não estamos doentes. Todos que estão aqui, eu acredito que estão são com saúde. Totalmente no lugar, e se totalmente no lugar, Jesus coloca sua mente no lugar. Mas você tem que parar de preocupar. Aí você falou ali, os passarinhos não semeiam, eles não plantam, eles não fazem nada, eles só voam para cá e para lá. Mas todo lugar que eles vão, eles têm alimento, tem água para beber. E isso, a Bíblia diz, não sou eu que diz, Jesus cuida dos passarinhos. Imagina nós que somos feitos, que a Bíblia diz, o próprio Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Imagina nós que somos imagem e semelhança. É como se Deus estivesse falando, ó, eu cuido do cara lá, mas você é meu filho. É como se fosse um pai falando para o filho, ó, alguém que tem um coração muito fala assim, eu vou ajudar o filho da vizinha lá. Ele está precisando de roupa, eu vou lá. Ele está precisando de alimento, eu vou lá. Está precisando de oração, eu vou lá. Mas você é meu filho, se eu cuido do filho da vizinha, que eu nem conheço, que está necessitado. Imagina que você que é meu filho, é como se fosse a Heloísa falando para trás, a Heloísa está ajudando uma pessoa e ela vai cuidar da própria filha dela. É como se fosse Deus falando para a gente. Ele cuida do passarinho que não faz nada, que ele só vai para cá e para lá, imagina de nós. Deus não vai deixar nada faltar para nós, nós confiarmos nele, se nós queremos nele. Fica tranquilo, não vai faltar nada para os seus filhos, não vai faltar nada na sua mesa, não vai faltar nada. Se você confiar nisso aqui, ó. Deixa a ansiedade de lado. Aleluia. Glória a Deus. Quem cuida de nós é Jesus. Glória a Deus. Verdade. Não seja multidão, não ande atrás de Jesus pelos seus interesses, não. Mas vá atrás de Jesus, porque Ele é o único que pode nos dar a vida eterna, um lugar que não vai haver dor e sofrimento. Porque Ele é o nosso Deus, Ele que criou tudo. Ele que pode nos dar direção. Ele que pode tirar as nossas dúvidas. Aleluia. Zaqueu, ele alcançou Jesus porque ele teve arrependimento no seu coração e mostrou que ele era diferente do coração. Por que Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus? Porque Deus conhecia o coração dele. Temos duas situações diferentes. Zaqueu estava ali, um homem rico, importante na época. Davi não. Davi era um homem que ninguém conhecia praticamente. O seu próprio pai e os seus próprios irmãos desprezavam ele, só era cuidador de ovelhas. Mas quando Deus mandou o Jessé ir atrás do rei de Israel, Jessé olhou para o irmão dele e falou, eu acho que é aquele ali, porque ele é alto, ele é forte. Mas Deus falou com o Jessé, não olhe para a aparência. Samuel. Não olhe para a aparência, porque eu o rejeitei. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. A gente, na história de Davi, eles olharam o Jessé, olhando para o homem, os irmãos dele que eram fortes, altos. O profeta Samuel. Isso, Samuel olhou para aqueles homens fortes, altos, e falou: esse vai ser o rei de Israel. Deus mandou o escolher, mas não. Deus falou: não é esse ainda não. Aí ele olhou para Jessé e falou assim: você tem mais algum filho? Ele falou: tem, mas estava cuidando das ovelhas. Tinha um olhar de desespero, mas ele só cuida das ovelhas. Ele falou: manda chamar ele. Quando Davi chega, Deus fala: é esse. É esse que eu escolhi para governar Israel. Por quê? Porque Deus faz o contrário do que nós temos. Nós vemos a aparência, mas Deus vê o coração. Ele escolhe aquele que não é para tornar a ser. Davi não era ninguém, mas ele se tornou o rei de Israel. No caso de Zaqueu, não. Zaqueu ele era alguém importante na época. Mas Zaqueu não queria ser importante, ele queria conhecer quem era Jesus. Davi se tornou o rei de Israel, mas por um descuido, por olhar para a carne, se você for ler a história, ele vai ter algumas quedas no meio do caminho, porque ele esqueceu de olhar quem era Jesus. Davi,
Aleluia. Acabou dando mole, esquecendo quem era Jesus, mas Zaqueu, ele tinha riquezas, mas ele procurou saber quem era Jesus, porque ele sabia que ele necessitava dele. Aleluia. Aleluia. É assim que Deus faz na nossa vida. Nós venhamos fazer igual Zaqueu, não venhamos olhar os obstáculos, mas venhamos procurar uma solução. Se alguma coisa te impede de alcançar Jesus, procure a solução para alcançar Jesus. Se tem as pessoas julgando, falando que você não vai alcançar, que você não é ninguém, não olha não. Olha o que Jesus disse para você através da palavra. Lembra do exemplo de Zaqueu? Ele cortou a multidão, subiu numa figueira só para ver Jesus, acabou sendo chamado para se sentar na mesa com Jesus, teve um encontro com Jesus. E quando Zaqueu se arrependeu, mostrou o arrependimento de Jesus, disse: a melhor coisa que o homem pode ouvir, ouve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, porque Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Todos nós estamos perdidos, mas nós que reconhecemos que estamos perdidos, nós somos encontrados pelo amor de Deus. E assim eu finalizo aqui. E se eu falar mais alguma coisa, não vem de mim, mas vem de Deus. Fique sobre os seus pés. Mas o tempo que foi falado nesta noite, não olha os obstáculos, não olha a multidão, mas vai atrás de Jesus. Você busca por Jesus. Você não busca por pastor, você não busca por bispo, você não busca por bênçãos carnais, não. Você busca por Jesus as bênçãos que você tanto almeja para correr atrás de você. Aleluia. Feche os seus olhos nesta noite, Senhor. Aqui estamos para te agradecer por tudo. Entregamos nas tuas mãos, Pai, esta palavra, que venha vir ao entendimento de cada pessoa nesta noite, que o Senhor quis falar através dessa palavra. E as pessoas que estão venham entender que não venham olhar para o obstáculo que está à frente dela, não venham olhar a multidão, mas venham encontrar a solução. Porque quem busca a solução e quem busca o Senhor nunca voltará de mãos vazias, voltará sempre o que é melhor do Senhor na vida delas. O Pai, que cada pessoa que aqui está venha sair com a mente e o coração direcionado pelo Senhor. Que caia por terra o que o acusador, como diz a tua palavra, o diabo é o acusador, ele é o sedutor e o enganador das nossas almas. Que elas venham entender que vem cair por terra em nome de Jesus Cristo, todo acusador, todo o diabo que entra na vida delas através dos espíritos imundos, que eles venham cair por terra. E que cada um aqui venha ter discernimento, Pai, alegria e vontade de ler mais a tua palavra para entender aquilo que eu não soube explicar, Pai. Porque o Senhor é Deus dessa igreja. O Senhor conhece o coração de cada um e a necessidade de cada um. Então, Pai, venha trazer o entendimento de cada um que o Senhor vai trazer pelo coração de cada um nesta noite. Assim eu finalizo e entrego nas mãos do cliente direito, em nome de Jesus.